Vídeo rápido para a gente falar do setor cíclico. A gente tem empresas muito baratas, muito descontadas. Quando a gente olha na questão preço e cotação, a gente vai ver uma prévia do balanço e do que esperar do resultado delas, e ao mesmo tempo que elas estão descontadas, essas empresas elas estão pagando muito dividendo, e a gente tem caso de empresa que paga hoje até 15% de remuneração para o sócio. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Vale, que hoje está cotada a R$ 52,00, essa é praticamente a menor cotação dos últimos 12 meses, ela tem uma queda de mais de 24%. Em um histórico maior, desde as máximas, ela já caiu mais de 50% e recentemente ela chegou a R$ 51,00 na mínima das últimas 52 semanas. E ela está muito próxima de romper da casa dos 50 para 49, onde ela tem uma barreira muito importante. Hoje ela remunera em mais de 10%, só que a expectativa para ela esse ano ela não é muito favorável. Nesse gráfico, a gente tem o minério de ferro, que é a principal commodity da Vale, e a gente tem o estoque em portos e o preço do minério de ferro. E sempre tem uma correlação interessante entre oferta e aquilo que está estocado e o preço da commodity. Aqui a gente começa a ver um cenário não muito legal. O estoque de minério de ferro, ele começa a crescer, e esse pontilhado é a expectativa futura da commodity. Aqui em vermelho a gente vê em queda o preço do minério de ferro. O preço atual está na casa de $100 e a expectativa do mercado é que ele venha aqui para casa de $80 agora em 2025, e isso vai jogar para baixo o resultado da Vale e de qualquer mineradora. Essa é a expectativa de mercado, e caso ela realmente aconteça, 2025 tende a não ser um ano muito legal, mas ainda assim ela vai gerar caixa, vai gerar muito dinheiro e dá para distribuir dividendos. Mas falando do último trimestre, o quarto tri de 2024, todas as empresas vão divulgar e começa agora, no começo do próximo mês. No comentário rápido, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Lá a gente vai ver todas essas empresas e, além do mais, um monte de empresas small caps fora do radar. A gente vai ver todos os resultados. No caso da XP, ela tem uma visão positiva para o quarto trimestre, uma receita de quase $10 bilhões, mas ainda assim uma queda de 25% na comparação anual. Mais um comentário rápido aqui: não se preocupem com essa queda que todas as empresas cíclicas têm, é um processo normal passar longos períodos só tendo notícia ruim de queda de receita e de lucro. Quando a gente pega a DRE dela, a gente vai ver que ela vive aquele super ciclo de commodities, e desde 2021 para cá, então imagina que lá se vão quase 12 trimestres, então imagina 12 trimestres, 12 balanços, só recebendo notícia negativa de que esse resultado ele caiu referente ao ano passado, 2023 caiu frente a 2022 e 2024 caiu frente a 2023. É um comportamento normal. Aqui a gente fala de uma empresa com comportamento cíclico. Para o EBITDA, e esse daqui é muito importante no caso dela, a XP espera 3,7, eles estão sendo otimistas, a grande maioria está na casa de 3,6, 3,5 bilhões de dólares, e do lado positivo, o custo caixa da empresa ele deve ficar na casa de $19, e esse sim, ele é uma melhora quando a gente faz a comparação anual 2023. No caso do Itaú, ele é o mais otimista com o balanço do quarto trimestre da Vale. Ele espera um EBITDA de quase 4 bilhões, que representa uma alta de 4%, mas ainda assim, se a gente faz a comparação anual, uma queda de 43%. Essas quedas de empresas cíclicas, elas sempre são muito fortes. A gente viu o resultado da Irani, por exemplo, que tem comportamento cíclico, apesar de não estar diretamente ligada à celulose, caindo mais de 60% nos últimos trimestres. Um processo normal também no caso dela. O Itaú também destaca esse ganho de eficiência e a melhora nos custos. Esse é um processo que a Vale está trabalhando bastante. Essa parte de custos, eles têm grandes projetos, porque eles sabem que não vão ter gatilhos de curto prazo para o minério de ferro voltar a $120, $130 no curto prazo. Então uma maneira deles aumentarem os lucros é diminuir o custo de produção da empresa. O Itaú ele tem recomendação de compra em um preço-alvo de $12. Aqui a gente fala das ADRs, que não são negociadas aqui, elas são negociadas lá no mercado americano. E o que esperar da receita dela agora, de acordo com o BTG, e a gente vai ver também o que esperar de dividendos. E como a gente está em janeiro, a gente já vai ter a nossa base e a nossa expectativa de pagamento da Vale em 2025. Um dividend yield de 8%, uma receita de 37 bilhões e um lucro líquido de 6,5 bilhões. Toda vez que vocês forem ver balanços da Vale, o balanço da Vale ele sempre vai ser tratado em dólar. E quanto aos dividendos, a gente já estudou a estimativa de acordo com o preço da tonelada do minério de ferro, com ele na casa dos $80. Aquele primeiro gráfico que a gente viu, a previsão pessimista do mercado para o minério de ferro por conta do aumento do
estoque, a gente teria um dividend yield de 5%. No cenário mais otimista, minério de ferro $105, a gente teria um dividend yield de 11%. Só que no comentário rápido, nem a própria Vale trabalha com $105 no minério de ferro. O que ela está executando hoje é algo na casa de 90 a 93, mesmo com o minério de ferro acima disso. Ela fez isso em alguns trimestres atrás e é uma estratégia dela para vender e escoar o máximo possível. Mais perto do que a gente tem hoje seria essa remuneração de 8,4%. A Vale não deve pagar menos do que isso, ainda mais com essa cotação próxima de R$50. O dividendo dela para esse ano, ele tem grandes chances e o sócio ele pode aguardar que ela vai entregar de 8 até 10% e se a cotação cair mais, ela com certeza vai pagar mais do que 2 dígitos, porque ela já paga hoje, sendo cotada a R$53, um preço sobre valor patrimonial de 1,15, ela já tem um dividend yield acima de 10%, coberta por 10 casas ou 10 analistas, ela tem 6 recomendações de compra, 4 de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. E antes da gente falar a próxima empresa cíclica, vamos olhar o que o BTG trouxe de prévia do quarto trimestre, o que a gente pode esperar para a maioria das empresas de comportamento cíclico, e a gente começa pela Vale, de 21% na receita, e o lucro líquido ele vai cair bastante, ele sai de 2,4 bilhões para 1,6 bilhões, uma queda de mais de 30%. Daí a gente tem a CSN Mineração, que a gente vai comentar daqui a pouco, e tem a própria CSN, que está num momento difícil por conta de dívida, a receita vai cair 4%, e o lucro líquido ele sai de um resultado positivo no ano passado de 600 milhões e vem para um resultado negativo de mais de 1 bilhão de reais. A Gerdau é a única delas que vai crescer em receita e vai crescer também no lucro. Ela sai de 587 milhões para 814 milhões. E a gente viu que o resultado de praticamente todas elas caiu, principalmente puxado pela queda do minério de ferro, que cai desde 2021, por isso eu comentei que toda essa sequência de queda é um processo normal, não dá para esperar que essas empresas lucrem mais se a commodity, o produto principal delas, já não tem o mesmo preço que tinha lá em 2021. E de outras empresas, também de comportamento cíclico, só que aqui a gente fala de alumínio, empresa ligada a ouro, empresas ligadas à celulose, a Uzi Minas vai crescer em receita e deve ter uma queda no lucro, a CBA vai crescer bastante em receita, bastante no EBITDA, deve saltar 340%, mas ainda assim trazer prejuízo nesse balanço. A Aura, aqui a gente fala de uma empresa ligada ao ouro, e o ouro ele vem batendo recorde atrás de recorde, deve crescer mais de 30% em receita, 100% no EBITDA, mas também trazer um resultado negativo. E Suzano e Klabin, duas empresas ligadas diretamente à celulose, a Suzano é aquela que deve trazer o melhor resultado, deve crescer 20% em receita, 40% no EBITDA, mas trazer um resultado negativo. E no caso da Klabin, mesmo com uma melhora de receita e EBITDA, ela deve cair o lucro de quase 700 milhões para 400 milhões nesse trimestre. A Irani, ela vai crescer em receita, EBITDA e lucro, mas aqui a base de comparação é muito fraca. No caso dela, vai ser melhor olhar para custos e o que ela conseguiu trabalhar em preço, se ela conseguiu repassar alguma coisa do produto final dela. Um comentário rápido de Klabin e Suzano é que a gente teve uma enxurrada de recomendação positiva, o dólar subiu, as empresas também subiram na cotação, é porque o mercado vê a celulose, e a gente está falando aqui da commodity das duas empresas, atingindo o fundo. É consenso praticamente que a celulose ela deve permanecer estável nesses preços, e aí esses preços ela está bem abaixo da média histórica da última década, então o mercado espera que essas empresas elas comecem a trazer um resultado melhor daqui para frente. Fora isso, falar agora da Semin, uma outra mineradora, uma outra empresa cíclica ligada ao minério de ferro, que assim como a Vale já caiu mais de 50% desde as suas máximas. Ela está bastante depreciada quando a gente olha para a cotação e olha também para os números e para o dividendo dela. Das duas empresas, quando a gente compara a Vale e a Semin é aquela que tem o maior potencial de crescimento, por isso ela acaba sendo escolha, por exemplo, do próprio Luiz Barsi, a escolha de muito investidor pequeno também, porque ela é menor, tem uma qualidade e uma eficiência menor do que a da Vale, só que em termos de potencial de crescimento e de ganhos, quando a gente olha lá para frente, aí ela consegue competir e até mesmo se destacar quando a gente olha para o setor de mineração. Hoje ela está cotada a R$5, uma queda de 23% no último ano, muito parecido com a queda que a própria Vale teve no último ano, e quando a gente pega a expectativa de mercado para o resultado do último trimestre dela, é uma queda muito forte, de mais de 30% na receita, 45% no EBITDA, e o lucro líquido ele sai de 1,2
1,2 bilhão para 648 milhões, é uma queda praticamente de 50% no resultado, o que não deveria assustar quem é sócio dela. Quem é sócio tem que olhar para a produção e para a questão de custos, qual vai ser o custo caixa, qual vai ser o valor do break-even dela, que é acima do da Vale, e por isso muita gente prefere a Vale, é mais eficiente, tem um poder de barganha maior, mas mesmo assim essa queda toda, ela não é para assustar. A gente vive um ciclo de queda desde 2021, a receita e o lucro da empresa só cai na base anual. Pode ser que o investidor veja o resultado dela cair 50% no último balanço, e mesmo assim a empresa deve continuar remunerando muito bem, porque quando a gente olha a gestão de caixa, o que ela tem de disponibilidades, a própria dívida da empresa, ela deve melhorar ainda mais, ela está muito saudável do lado de dentro, e isso vai permitir que ela continue distribuindo grande parte de tudo que ela lucra, ainda mais se a gente levar em consideração que a cotação ela vem em queda nos últimos meses. Caso ela continue caindo, por exemplo, mesmo que o resultado e o lucro caia no último trimestre, a gente já tem a Semin custando R$ 5,00, pagando um dividend yield muito forte de 15%, então mesmo que o resultado caia, se a cotação tiver uma pequena queda, essa remuneração dela, ela deve ficar todo o ano de 2025 na casa de 2 dígitos. Hoje ela tem 15 bilhões em caixa, mais do que ela tem de dívida, e isso torna ela uma empresa de caixa líquido, e coberta por 13 casas ou 13 analistas, ela tem só uma recomendação de compra, já vou comentar isso daqui, 7 recomendações de manutenção e 5 recomendações de venda. Por que a grande maioria ainda é recomendação de venda para ela? Não sei se vocês se lembram. Alguns meses atrás, a Semin, apesar de ser uma empresa muito boa operacionalmente, ela disparou, ela saiu de R$ 4,00 para quase R$ 7,00 e ela foi considerada a mineradora mais cara do mundo. Então a maioria dessas recomendações, elas permanecem as mesmas de quando ela era a empresa mais cara. Só que faz todo sentido, não é porque a empresa é boa que o sócio tem que comprar ela a qualquer preço. Na carteira do canal, por exemplo, a gente sempre estudou a empresa antes mesmo do Barsi comunicar que vinha comprando e se tornou sócio dela, só que acima dos R$ 5,00 ou acima dos 7 que ela estava cotada é algo que não faz muito sentido, ela não está crescendo tanto para justificar esse preço. Para a carteira do canal, a Semin ela fica muito mais interessante, na casa dos R$ 4,00, aí o investidor ele tem uma margem maior e esse prêmio de risco ele faz mais sentido porque ela vai continuar a ser uma ótima empresa e uma boa pagadora de dividendos nesse ano. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de duas empresas cíclicas e olhou para o minério de ferro. O minério de ferro ele deve perder valor e aí vai ser um cenário não muito legal para essas empresas, mas a gente ainda fala de geração de caixa, ainda fala de um grande potencial de pagamento de dividendos nesse ano. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou se estão esperando um momento melhor para entrar na Vale ou na Semin. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se quiser migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição, preenche ele pelo celular mesmo, leva menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!